grande alegria nessa quarta-feira, dia dedicado a São José, nesse ano de São José, dentro desse tempo pascal, tantas graças com as quais podemos nos alegrar. É uma alegria grande de poder acolhê-lo para esse tempo de Lectio Divina. Quero acolher a todos os nossos irmãos e irmãs espalhados no mundo, nas nossas casas de vida, aliança, todos os nossos missionários, benfeitores, todos os nossos amigos. Sejam muito bem-vindos para esse momento de Lectio Divina. E hoje vamos ver como o tempo do Espírito, o tempo da Páscoa, não é um tempo tranquilo, não é um tempo sem combates, mas devemos nos armar com a força do combate espiritual e devemos ser capazes de dar testemunho da nossa fé e da nossa perseverança. E a primeira leitura vai nos falar o quanto a pessoa tomada de inveja pode ser nefasta. Atos 5, 17 a 26. Interveio então o sumo sacerdote com toda a sua gente, isto é, os partidos dos saduceus, e tomados de inveja lançaram a mão sobre os apóstolos e os recolheram à prisão pública. O anjo do Senhor, porém, durante a noite, abriu as portas do cárcere e depois de havê-los conduzido para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo, anunciai ao povo tudo o que se refere àquela vida. E tendo ouvido isso, entraram no templo ao raiar do dia e começaram a ensinar. Chegou então o sumo sacerdote com a sua gente. Convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscar os apóstolos no cárcere. Mas os servos que lá foram não se encontraram na prisão. Voltaram então dizendo: encontramos o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas junto às portas da sentinela. Mas abrindo, não achamos ninguém lá dentro. Ouvindo estas palavras, o oficial do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos a respeito deles, pensando no que poderia isso significar. Foi quando alguém chegou dando a notícia: aqueles homens que metestes na prisão estão no templo ensinando o povo. Partiu então o oficial do templo com seus subalternos e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Que foste perceber esse duplo acontecimento. Por um lado, as pessoas que intervêm tomadas de inveja e que lançam os apóstolos na prisão. Quer dizer que pessoas que são tomadas de inveja, que são movidas pela inveja, elas são vingativas, elas querem prender a evangelização, elas querem parar a evangelização, elas atacam os apóstolos porque, na verdade, elas atacam Jesus Cristo porque elas atacam a evangelização. Basta evangelizar, anota bem, para que você seja atacado. Basta você evangelizar para que você entre no combate espiritual. Por quê? Porque a inveja do demônio e a inveja daqueles que não amam a nosso Senhor vão te atacar e vão querer te pôr na prisão. Isto é, vão querer te condenar. E é muito bonito ver essa intervenção direta do Senhor através do anjo do Senhor. E no Evangelho, o anjo do Senhor significa a própria presença do Senhor que vem abrir milagrosamente o cárcere, abrir milagrosamente as portas do cárcere para dizer: anunciai ao povo a vida, anunciai ao povo essa vida espiritual, essa vida eterna. Então nós somos, os missionários são libertos, milagrosamente, libertados de tantos pecados, de tantos vícios, mas por quê? Porque há uma missão de anúncio e essa missão não deve parar. Devemos anunciar tudo aquilo que se refere àquela vida, isto é, a vida da Páscoa, a vida do ressuscitado, a vida espiritual, a vida eterna. Não a minha vida que é bem mesquinha, a tua vida, não é essas vidas aqui passageiras, não é isso que interessa. Nós somos consagrados ao anúncio da vida, com V grande, da vida eterna, da vida do ressuscitado. E ao raiar do dia, eles já começavam a ensinar. Quer dizer que esses apóstolos, esses discípulos, são como nós, consagrados desde o amanhecer. E você que começa esse seu dia consagrando um tempo para a Lectio Divina, você é consagrado desde o amanhecer ao ensino da palavra de Deus. Porque aquele que se deixa ensinar será capaz de ser servo desse ensinamento, será capaz de ministrar esse ensinamento a outras pessoas. E aí,
um rebuliço na cidade, onde estão eles, o que aconteceu, o presídio estava fechado. Isto é claramente um milagre de libertação inexplicável aos olhos dos homens. Eles vão ser presos de novo, sem medo, continuam a anunciar, então eles sabem que correm risco de ser presos de novo, mas eles continuam a anunciar. Mas agora, aqueles que têm inveja deles, que os querem pôr no cárcere, fazem atenção, porque sabem que a população pode se revoltar. O Salmo 33 é um dos salmos que eu mais gosto. Tem um refrão em francês muito belo, que eu gostaria de vos ensinar, que canta esse salmo. Quem olhar para ele resplandecerá, sem sombra nem perturbação no olhar. Quem olhar para ele resplandecerá, sem sombra nem perturbação no olhar. Contemplai-o e ficareis radiantes, diz a versão em português, e vosso rosto não ficará envergonhado. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Vou bendizer ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, e eu me glorio do Senhor. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Eu me glorio no Senhor, que os pobres ouçam e fiquem alegres. Engrandecei comigo o Senhor, exultemos juntos o seu nome. Procurai ao Senhor e ele me atendei, e de todos os meus temores me livrou. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Contemplai-o e estareis radiantes, vosso rosto não ficará envergonhado. Este pobre gritou e o Senhor ouviu, salvando de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os liberta. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz o homem que nele se abriga. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage.
Quem olhar para ele ficará radiante. Quem olhar para ele, quem contemplar Jesus, permanecerá radiante. E o seu rosto não mostrará perturbação. O seu rosto não será envergonhado. Diante das provações desse mundo, diante de tantos conflitos, diante de tantas invejas e calúnias, somos chamados à contemplação. Somos chamados a deixar tudo aos pés do Senhor e a viver essa experiência de olhar para Ele e não ter nenhuma perturbação, nenhuma inquietação no olhar. João 3, 16 a 21, Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque não creu no Filho do homem, no nome do Filho único de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas obras eram más. Pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste que suas obras são feitas de Deus, são feitas em Deus. O Senhor, nesse tempo pascal, nos lembra que Ele veio não para condenar o mundo, não para condenar cada um de nós, mas Ele veio para nos salvar. E Ele vem com essa obra de iluminação, que não é uma luz acusadora, que não é uma luz de inquisição, mas é uma luz de amor, é uma luz capaz de nos santificar, é uma luz capaz de nos recriar. Que o Senhor nos dê essa grande gratidão nesse dia, de na adoração deixá-lo nos transfigurar, nos deixar irradiar pela sua beleza, pela sua santidade, pela sua luz, e que iluminados de claridade em claridade, nós possamos fazer esse processo de nos deixarmos salvar verdadeiramente pelo Verbo. O pão é coisa boa para o corpo, mas o Verbo é coisa boa para a alma. Dos sermãos de São Leão Magno, século V, Cristo vive em sua igreja. Caríssimos filhos, a natureza humana foi assumida tão intimamente pelo Filho de Deus que o único e mesmo Cristo não está apenas neste homem, primogênito de toda a criatura, mas também em todos os santos. Disto não podemos duvidar. E como a cabeça não pode separar-se dos membros, também os membros não podem separar-se da cabeça. E se é certo que Deus será tudo em todos, não nesta vida, mas na eterna, também é verdade que desde agora ela habita inseparavelmente no seu templo, que é a igreja, conforme a sua promessa. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Por conseguinte, tudo quanto o Filho de Deus fez e ensinou para a reconciliação do mundo, podemos saber que não apenas pela história do passado, mas em experimentando na eficácia do que ele realiza no presente. Tão forte essa palavra de São Leão Magno. Esse ministério de reconciliação não é só para o passado. Você deve ser capaz de experimentá-lo hoje, na tua casa de missão, no teu casamento, na tua vida familiar, na tua empresa. Hoje, faz a experiência desse ministério de reconciliação. E ele, que tendo nascido da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo, por ação do mesmo Espírito, fecunda a sua igreja imaculada, a fim de gerar pelo nascimento batismal uma inumerável multidão de filhos de Deus. É deles que se diz: estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus mesmo. É nele que foi abençoada a descendência de Abraão por meio da adoção de todos os povos do mundo. E o santo patriarca tornou-se pai das nações, quando pela fé e não pela carne, lhe nascemos filhos da promessa. É ele que, sem excluir povo algum, reúne em um só rebanho as santas ovelhas de todas as nações que existem debaixo do céu. E todos os dias cumprem o que prometer ao dizer: tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil.
Também a elas devo conduzir, escutarão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. E embora tenha dito de modo muito especial a São Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ele é o único Senhor que orienta o ministério de todos os pastores. É ele que alimenta os que se aproximam desta pedra como pastos tão férteis e bem irrigados, que inúmeras ovelhas, fortalecidas pela generosidade do seu amor, não hesitem em morrer pelo pastor. O bom pastor que deu ouvida pelas suas ovelhas. É ele que une à sua paixão não apenas a gloriosa fortaleza dos mártires, mas também a fé de todos os que renasceram nas águas batismais. É nisto que consiste celebrar dignamente a Páscoa do Senhor, com os ázimos da sinceridade e da verdade. Tendo rejeitado o fermento da antiga malícia, a nova criatura se inebria e se alimenta do próprio Senhor. A nossa participação no corpo e no sangue de Cristo age de tal modo que nos transformamos naquele que recebemos, mortos, sepultados e ressuscitados nele, que o tenhamos sempre em nós, tanto no espírito quanto no corpo. Muito forte essa experiência de reconciliação profunda, mas também de experiência com aquele que é morto, crucificado e ressuscitado por mim. Nesse ano que é a partir do dia de São José, da festa de São José, o Papa decretou o ano Amoris Laetitia. E há todo um trabalho, todo um esforço de evangelização das famílias no mundo inteiro. Mas eu quero convidar a nossa família espiritual a retomar esse documento belíssimo do Santo Padre. Quando ele foi editado há 5 anos atrás, eu tinha a certeza que o Papa nos oferecia um grande retiro de recriação, um grande retiro de cura interior, um grande retiro de cura das nossas histórias familiares sofridas, dos nossos dramas de infância, de adolescência, que impedem as nossas vocações. E quantas reações nós temos que são por causa das nossas feridas. Então, exorto a toda a nossa família espiritual a retomar esse documento belíssimo e a fazer um retiro pessoal com ele. Que seja um ano da alegria do amor, Amoris Laetitia. Que seja um ano de experimentarmos como é bom nos amarmos, como é bom vivermos, não tomados de inveja, de ódios, de acusações, não, mas um ano livres nessa gloriosa liberdade dos filhos de Deus, de nos amarmos uns aos outros, de zelarmos pela vocação uns dos outros e de nos tornarmos quem verdadeiramente nós somos. Então, retome esse documento, Amoris Laetitia. Você pode também baixar com o link que está aqui. Baixe esse documento se você não tem, imprima, sublinhe, trabalhe, medite, faça as suas cartas de acompanhamento a partir desse documento, que é um documento muito belo. É um retiro que você pode fazer todo dia um pouquinho, você pode fazer em 7 dias o retiro, você pode fazer em 30 dias, você pode se organizar como você desejar. Mas o importante é verdadeiramente entrar na alegria do Evangelho, na alegria desse amor que nos enche de felicidade sem fim. Uma felicidade indescritível, uma felicidade da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.